Fala, galera. Fala tu, na verdade, não, Saulo. Isso aí. Fala tu. Estamos iniciando o nosso podcast agora. E eu sou o Saulo de Paula e esse é meu xará, Saulo do trombone. Saulo do trombone. Hoje nós vamos estar entrevistando quem, Saulo? Nosso querido, ilustríssimo amigo De todas as horas. Israel. Ele já fica rindo. Aí, Nosso querido amigo Israel aí. Tem que dar um fundo de palmas aí, ó. Nosso querido amigo Israel está aqui. Hoje nós estamos gravando um piloto desse projeto aqui, que é um projeto tanto quanto ambicioso. Queremos fazer outras coisas. Mas isso aqui é um piloto que não tinha pessoa melhor para participar que o nosso amigo Israel, né? Para ter paciência com os erros e vai e volta, vai e volta. Que é a liderança de música, né? Da música da igreja. Exatamente. Tem que ser ele. Então, Carlos Israel, gostaria que você se apresentasse para a gente aí, falasse um pouco da sua formação, um pouquinho da sua história aí, para a gente começar o nosso bate-papo aí. Bacana. Então, boa noite, né? Bom estar aqui com meus amigos, isso é muito bom, né? E agradecer a Deus pela oportunidade, agradecer vocês também. E vamos lá, vamos falar um pouquinho, né? Vocês querem saber a respeito da linha, no caso, ministerial ou já da carreira de música do início? Carreira de música, né? Do início, Né? onde começou aquela vontade de ser músico mesmo, da Bacana. igreja. Legal, aí Não, dá para... Você era da E Marinha, o né? norte, né? Isso. Você era da Sim, Marinha, sim, né? Sim, sou de Marinha. Isso Você é aí. de Marinha, né? Isso que eu entendo é muito difícil, cara. Como é que administra... Uhum, você fez o Seminário Batista do Sul, né? certo. Como é que administra... Você estava na ativa e Vou fazia o explicar. seminário ao mesmo tempo? Isso, Como vou é que explicar. funcionava Isso aí. Aí deixa eu desenrolar isso aí, né? Bem, tudo começou, começou na igreja, né? Vou começar assim. Na música, na verdade, eu comecei bem novo. Né? Já me interessava como ali junior, né? Adolescente e tal. Gostava muito do líder que tinha na minha igreja, que era dos Embaixadores do Rei. Que igreja que era? Primeira igreja batista em Bangu. Aquela lá de Bangu lá, né? E dali, o que eu fazia? Eu gostava abraço muito... pra galera de Bangu, né? Valeu, isso aí. Batista de Bangu. Abalou Bangu. Então, eu gostava muito, né, de estar sempre com ele, por ser meu líder dos embaixadores, e ao mesmo tempo do que ele gostava de fazer e do que ele era. Ele era um dos pianistas da igreja. Em todos os conjuntos que meu pai participava na igreja, eu era o mascote, né, pequenininho, já ia com meu pai. E dali fui me encantando cada vez mais, já desde pequeno, né? Começou também em escola, né? Aquele desejo de cada vez mais aprender. Na época existiam as aulas de música em escola estadual. Porque na época também era diferente, né? Tinha mais interesse em aprender. Tinha o aprender. Tu também ficava perturbando ali. Ficava ele, querendo saber. Aí ele errando. Dali... Já deveria ser aquele garotinho que depois do culto vai na bateria, né? Isso, pegava. Aqui E daí, tem uns 10 exatamente, aqui. por aí. Daí eu gostava muito de estar nos ensaios e nos cultos. Nos cultos eu fazia sempre isso. Ele ia para o órgão, eu ia para o órgão, ficava do lado dele. Quando ele ia para o piano, eu ia passar as partituras lá, quando ele me ajudava, né? Ele, quando chegar aqui você faz assim, quando chegar aqui você faz assim. E o tempo foi passando, né? 10 anos, 11, né? E eu me interessando cada vez mais, né, pela música. Quando chegou aos 12 anos, eu comecei a estudar bateria. Aí começou a fazer o barulho de verdade, né? Na época da famosa bateria RMV. RMV, né? A Fez bateria sucesso RMV, isso, fez um sucesso e levou um tempo para poder entrar na igreja, né? Porque ainda tinha tinha um aquele preconceito, receio, ainda peguei também esse pedaço. A igreja não sou da igrejas época de mais não ter, né? tradicionais. Então tinha que levar para a assembleia, para a igreja era. toda. Como é que pode ter bateria na igreja? Pode, né? Que bateria do diabo. E a guitarra, tinha esse negócio da guitarra também, né? A Isso, guitarra era o a chifre guitarra. do diabo, né? Então, negócio não assim, podia né? ter, Rapaz. era complicado. Então, Cada isso aí uma, até né? a bateria chegar. Quando ela chegou, eu comecei a estudar bateria, né? Não deixava de ficar ao lado do órgão, nem do piano. E o tempo foi passando,
né? Foi passando, eu tocando, comecei a tocar às quartas-feiras na igreja, né? Tocando, e doido para tocar os domingos. E aí o começa, professor... né? Primeiro você vai na segunda divisão ali, né? Isso Dia aí. de semana, as consagrações, durante a semana, quarta-feira. Por aí. Mas depois para subir para a Série A, né? Vai tocar no desse domingo. jeito. Isso. E aí Hoje o pessoal já quer ir pra Série A direto, não passa nem lá ali na... Mas tem que Pra pagar o ralar, dinheiro. deixa eles. Tipo o deixa Fluminense, né? eles. Não quer pagar a Série B. Não quer, nunca, Não nunca, querem. nunca. Daí eu perguntava, eles falavam assim, moleque, cara, tu tem que começar a estudar, para primeiro, cara, tocar primeiro às quartas-feiras no culto de oração. E aí eu falei, legal. E aí comecei aceitando e tal. Começou a ter culto infantil. Eles me chamavam para poder tocar, vamos lá. Aí tinha clube bíblico evangelístico que tinha às quintas-feiras, eu ia para tocar. E ali eu ficava, né? Aí o tempo foi passando, 12, 13 anos, 14, e começou a ter o meu sonho, né? Que na verdade era ser militar da Marinha. E aí meus pais começaram a me canalizar, né, para os estudos. Né? Mas antes eu com a música ainda na igreja o tempo todo, comecei estudando piano. Né? Depois fui largando um pouco a bateria e comecei a me apaixonar pelo piano. Né? E o meu instrumento é o piano. E a vida toda estudei piano, então eu continuei começando, 14, estudando na igreja, comecei a estudar naquele curso livre da igreja, né, que por sinal agradeço muito a Deus. Como Apanhou valeu a muito pena. no Inário. Nossa, Isso. nossa. Inário eu vejo Bastante, gente né? experiente apanhando, cara. Isso. É osso, né? Foi. Inário. E aí com isso eu comecei estudando na igreja, né? Na verdade eu comecei a estudar as primeiras notas numa Assembleia de Deus, né? Na Assembleia AD de Bangu, uma enorme ali. Nossa, lá no Ali meu tem avô lá. militar beça. Lá E do aí meu avô. foi. Aí foi um dos militares que começaram a me ensinar as notas musicais, né? Quem foi o militar? Lembra o Não nome me ainda? recordo mais, não me recordo. Eu lembro que era o professor Clóvis, que era o coordenador. Repente foi do seu curso de avô, música. Não, cara. o Clóvis é meu avô, pô. Aí, olha aí. É meu avô, o Clóvis aí. Tá vendo? Aí, tá vendo aí? Daí eu comecei, e aí eu já estava estudando na nossa igreja, lá na PIB de Bangu. Fui estudando piano. 14 anos, 15. E ao mesmo tempo estudando aqui fora, não só na música, mas me preparando para as Forças Armadas, né? Aí fiz uma prova. Na época fiz colégio naval, queria ser oficial. E aí não tinha passado, ainda estava muito novo. Meu pai, calma, fica tranquilo, continue estudando. Foco, né? É, mano? foco, Legal, ficou no exato. foco. E aí fui estudando, e aí graças a Deus, Deus abriu uma porta, consegui passar na prova de fuzileiro naval, né? Corpo de Fuzileiros Navais, e que quando eu soube era a tropa de elite da Marinha, aí que eu fiquei mais, né? Poxa, bacana e tal, gostei. O orgulho é o Isso. tamanho do orgulho é o tamanho da relação. Eu paguei um preço. Pagou o preço aí. Paguei um alto, preço alto, né? Ralei muito. Cantar aquela música. Eu Bastante, sei que verdade. foi pago alto preço. Aí ele tocava essa Isso. música, lembrava e começava a chorar, né? E ao mesmo tempo, aí entrei muito novinho, né? Bem novo mesmo. Graças a Deus. Meu nome saiu ainda da época do jornal. Fiz a prova no Folha Maracanã. Folha dirigida. Aí fui lá. Aquelas quando páginas rosinhas. Exatamente. Quando eu fui, muito novo, 17, quando eu fui ver, nossa, chorei, ainda tinha orelhão ainda nas ruas, né? Aham. Aí quando eu peguei, que fui saber o resultado, nossa, liguei para casa, chorando muito. Meu nome, eu fui lendo, meu nome saiu lá. Como a gente Foi uma comprava coisa na banca muito, de jornal, Foi né? na banca de jornal. Nem tem mais Aí, banca de jornal hoje em dia. Tem, você não vê, né? Tem, Quase- aqui em Guadalupe Ainda tem. tem, mas assim, Tem. né? Aqui Não tem como na Tem. época, né? Como na época, O tempo foi tem. passando, eu fui seguindo a minha carreira e os meus estudos de música paralelo, né? E fui estudando, estudei bastante no curso livre da igreja, né? Fui me focando bastante no instrumento que eu queria. Mas na área Não na mais- Marinha, tu ficou no foco, Não, na música, não. na aula, Marinha, outra, na Marinha, a minha especialidade é armas, né? Sou outra vertente. trabalho, exatamente. E aí fui seguindo minha carreira também, graças a Deus, só que em paralelo estudando Legal. música, porque é assim, você fazendo música e ao mesmo tempo tendo as oportunidades da... Hoje estou de serviço, não vou poder ir e tal. Tem missão, tem Aí isso. na igreja já estava já tocando, né? E foram me dando oportunidade ao piano. Ganhei da minha mãe um teclado da Casa Bahia. Cássio.
Cássio. PSR. Cássio hoje tá 100 e- artigo de luxo. 177. O Cássio foi o primeiro teclado de muita gente. Foi. O meu primeiro teclado, minha mãe comprou na Casa Bahia, né? E aí foi uma alegria só. Certeza que não foi É. na Mesma. Né? Pô, Mesbla. Dali eu seguia. Mesbla. Daí eu seguia. E nesses estudos, graças a Deus, eu comecei a ter oportunidades para estar tocando na igreja e na equipe de louvor. Sofri bastante. Sofri bastante nos inícios, porque era caneta, era papel, e como é que é, o que significa ser. E aí tinha um outro colega, e pá, isso e aquilo, é assim. Cara, tu tem que fazer isso. Não, poxa e tal. E assim, pedir ajuda daqui. Mas essa dificuldade que Essas cria bons dificuldades músicos, que né? fazer... E a facilidade. Elas é que fazem essa dificuldade aí a você a querer mais. Não É mexe. porque antes tu tinha que procurar uma revistinha que Elas tinha é que alguma fa- cifra. Exato. Rapaz, não mexe Isso. com a minha boca. Comprei, exato. A fita cassete de alguém que Comprei muita tocava. revistinha do famoso teclado, como é que é? Teclado fácil, não é isso? Isso. E aquilo ali eu ficava, falei, pô, acho que isso vai me ajudar. Mas, na verdade, eu já estava com um professor de música me dando aula. A ansiedade vinha, porque você queria tocar cada vez melhor. A escola do músico são os cultos de oração. Foi as oportunidades As que eu tive consagrações. na igreja. Exato. É a escola do músico. Todas as oportunidades que eu, graças a Deus, tive, foi na igreja. E foi justamente isso aí. Olha, Jael, você pode... Aí começaram a ver que eu já estava começando a tocar hinos, tocar cânticos. E aí eles começaram. Falaram assim, você pode tocar no culto de oração? Aí eu falei, eu? Eu ficava assim, eu? Ficava assim, eu? Aí eu falei, pô, tem certeza? Não, eu quero. Vai lá ajudar. E aí, graças a Deus... Culto de oração para Foi. músico é É sensacional, muito né? bom. Menos pessoas, a Pode dar vergonha era oportunidade pro grande. irmão. Ah, irmão, fala. Canta aí. Me dá um sol maior. Israel vai te seguir. Aí começa a anular. Lá, Aí- cara, Anular no si Aí bemol. ele vai para outro tom e aí você não sei. aí no meio da música ele vai pra dó, Sim, depois vai exato. pra ré. É. Daí o que aconteceu? O tempo foi passando e vinha 18, enfim, 18, 19. E graças a Deus eu tive a oportunidade de conhecer o Eudiel. É um grande pianista, esteve aqui conosco, inclusive aqui no Congresso, e que começou a me preparar. A minha professora do curso livre de música da igreja falou assim, Israel, está na hora de você começar a galgar mais. E aí eu falei, pô, mas eu não estou estudando com a senhora? Aí ela, então, meu filho, aqui nós temos os módulos. E você já chegou nesses módulos aqui. Eu não tenho mais o que te dar aqui. Mas eu gostaria de dizer para você não parar. E aí ela me apresentou o Diel. E o Diel conversou comigo. Né? Conheci, na época também, o Dalto Fernandes. Uhum. Né? E aí os dois se uniram e ele já era ministro de música na época, e ele virou para mim e falou, olha, nós vamos preparar você. Aí eu falei, mas preparar para onde? Aí ele falou, você tem que ir para a Escola de Música Vila Lobos. A Vila Lobo. Aí eu falei assim, meu Deus, caramba, lá? E eu fiquei assim, eu falei, pô, mas lá é difícil, como é que eu vou fazer para entrar? Eu falei, calma, a gente vai te preparar. E aí começaram, me levaram até a Ramalho Ortigão, né? Foram comigo lá, pegamos o ônibus 393. 93. E quando deu tempo de comer um pastel lá na Vinha cidade. rápido. 393 vinha voando Isso, pela Brasil. era rápido, né? Passava até pelo alto. Isso. O Expresso. Exato, o expresso. Aí, na época, o ponto final era no Largo de São Francisco. Fomos até lá e ele se apresentou, falou, eu sou professor e ele aqui é candidato a fazer prova, queria ver o edital. Aí pegaram o edital para ele, aí ele, vamos embora, mãos à obra. Fomos para casa. Quando ele me mostrou o edital, eu fiquei muito nervoso, porque era muita coisa. Cai mais o que, assim, na prova do Vila Lobos? Nessa época, né, hoje eu já não sei como que está lá, né, mas as coisas mudam, né? Na época, eles cobraram muito percepção. Percepção. Né? Muita percepção. Você perceber, né, professor chegar lá e fazer, isso já era uma prática. É porque as pessoas, às vezes, ficam
medo, né? Com receio, às vezes, com pô, vou receio de chegar você, lá, peraí, tem que como é que saber vai já ser? teoria e Exatamente. Daí passaram uma prova de 40 perguntas e eu falei assim, poxa, e agora, como é que vai ser? Será que vai falar sobre o que vai cair? Claro que nós estávamos estudamos baseado, mas eu com isso, essas perguntas eram feitas no meio do caminho, que eu estava dentro do ônibus, eu já queria ler o edital para ver o que caía, né? Curioso. Daí ele foi me explicando, ele, calma que eu vou te preparar. Falei, tá bom. Aí estudamos bastante o edital, no dia eu fui fazer a prova, né? E a prova teórica, mas ao mesmo tempo teórica e algumas coisas na área de percepção. Então as perguntas eram baseadas naquilo que você estava ouvindo, naquilo que você, né? E depois passaram algumas coisas dentro da ementa que eles tinham enviado também sobre a música, né? Depois fui para aula prática não do piano, mas do que eles fizeram comigo na percepção. E você vê se você tem passou. tempo, né? Isso, Ritmo, uma série de tá coisas que, entendendo? de fato, se você não tiver, fica difícil você estudar música, né? E aí passou o tempo, ele falou, olha, o edital, o dia do resultado é X. E eu, muito ansioso, nervoso, fui até lá e foram 2.000 candidatos. Eu fui os 70. E aí passei. Muito bem colocado. Fiquei muito feliz, chorei pra caramba. Eu quero saber como é que hoje em dia tá. Será que tem muita gente assim? Na época, eu acho que... Na época, Assim, isso tinha uma concorrência legal. do pouco que eu me lembro, tinha uma época que tinha muitas essas bandas assim. Tinha a banda da Vila Lobos, tinha a banda do Cefete, tinha a banda da Gama Filho, exatamente. tinha dali que fica em Cascadura. Exato. Qual é aquela faculdade que fica em Cascadura? A Souza? Não, que não. fica em frente ao Guanabara. Eu sei. Eu esqueci. Esqueci agora. Ali também tinha uma banda da faculdade ali. Se eu não me engano, Souza ainda Marques, tem. não. Souza Marques. Souza Marques. Souza Marques Eu ainda acho que é tem. Souza Marques. Souza Marques. Então tinha muita banda Tinha. E uma... canto juvenil, não posso dizer assim. Isso, né? uma galera boa de lá, né? Estudantes, orquestra. De estudantes. Então tinha muita banda assim que... Isso. Pô, dá uma prática absurda de conjunto. Né? Sim. Daí eu estudei, aí fui, e sempre muito focado, né? O desejo era muito grande e a alegria cada vez maior, porque era a oportunidade que eu estava tendo e eu pensava muito, eu falei, meu Deus, poxa, eu estou conseguindo estudar e eu vou poder tocar melhor na igreja. Eu sempre pensava na igreja. Mas isso tudo conciliando com a Marinha. Com a Marinha. Como que era, né? Você tem o direito de você escolher os turnos, né? No Vila Lobos. Manhã, tarde ou noite. Só fazia à noite? Eu só fazia à noite. Tudo meu era noite. Então, era a hora quando eu estava de serviço. Quando estava de serviço, se não batesse no horário do meu quarto de hora, eu ia lá, me explicava. É do lado ali, né? É perto, né? Porque era da Ilha do Governador. E aí... É na ilha? O meu, eu não fui para o distrito. Fui para a ilha. Se fosse um distrito, era mais fácil. Era mais perto ainda. E aí eu conversava, aí explicava, aí o oficial vieram e falou, não, Joel, você entra que horas? Eu falei, só vou entrar tal hora. Aí, tá bom, pode ir lá. Porque militar não impede de você estudar, né? Além de eu estudar, eu tinha essas oportunidades. E aí eu, graças a Deus, nunca tive problema também com militar. Sempre, graças a Deus, sempre fui bem disciplinado, conceituado. Nunca dei nenhuma alteração, né? E, graças a Deus, cumpria, né, os meus estudos lá e voltava. E, às vezes, quando tinha um tempinho, estudava um pouco mais. Então, as oportunidades que Deus me concedeu nessa época também, eu aproveitei todas. Eu nunca fui uma pessoa de perder oportunidade na minha vida, em nada. E quando é que apareceu e aí, o seminário? O seminário. Agora eu vou... Daí passou o tempo, né? Eu me formei e quando eu terminei o curso no Vila Lobos, que eu já estava, né? Eu já estava começando a sentir no meu coração algo muito grande. Porque nessa época que eu estudava no Vila, eu já tocava na equipe de louvor, né? Pegava o inário, nossa, ficava querendo tocar os hinos todos, né? Falei, poxa, esse aqui é assim, esse aqui é assado. Então, ali, aqueles estudos do Vila que deixava a gente muito, né? Os professores, meu professor de piano foi o professor Glauco Batista, foi um dos professores
que marcou minha vida. Exato. Era um dos professores, era arquivista também da Orquestra Sinfônica, no Teatro Municipal. Então ele trabalhava muito ali, e ele dava muitas oportunidades de a gente poder estudar piano, e graças a Deus minhas notas eram muito boas, as oportunidades de estudar muito, né? E embora não tinha piano, mas já quase no final do curso, eu com a ansiedade, e isso eu não aconselho a ninguém, diz a palavra, né? Não vos andeis ansiosos. Eu comprei um piano, meu primeiro piano foi um piano francês. E eu comprei um piano francês, que era o pior piano que você poderia comprar. Por que eu comprei o piano francês? Porque eu não pedi nem uma ajuda ao meu professor de piano. Porque quando ele falou assim, você precisa de ter um piano, eu falei, meu Deus, e agora? Eu fui dar meu jeito. Eu fui aonde? Para usar no Jornal Balcão? Não, nem no balcão eu fui. No balcão ainda tinha. É. Na verdade, eu fui na Estácio de Sá. Tinha umas lojas ali antigas de brechó. Só que eram os brechós que tinham muita coisa boa. Dali eu entrei, chegar lá, tinha uns 4 pianos, todos iguais. Aí eu falei, poxa, aqui tem. Fui lá, conversei com o rapaz, piano. De cauda? Não, piano de armário, e esse piano que eu comprei, nessa época, vocês vão rir, foi engraçado. Eu falei assim, poxa, quanto é esse piano? Ele é muito bonito. Quando eu falei muito bonito, o camarada se aproveitou da minha fala. Né? É ele, muito bonito e excelente. Eu me calei. Zé Curubu já cresceu o olho. Exatamente. Aí eu falei, muito bonito e excelente? Ele, sim. Aí eu falei assim, poxa, então o que temos a fazer é negociar. Eu não perguntei ao meu professor de piano e nem a ninguém. Eu simplesmente permiti a ansiedade tomar conta de mim e eu fiquei cego, porque o meu desespero para estudar era tanto. Exato. E teclado, para mim, já não dava mais, porque era piano. E aí eu fui, comprei o piano. E agora para levar o piano? Eu não quis nem saber. Eu não procurei um transporte de piano. Eu peguei e arrumei uma Kombi aberta, arrumei 4 camaradas, paguei os caras, falei, rapaz, bota esse piano aí em cima para mim e vamos levar para Bangu. Avenida Brasil. Piano lá. E o piano veio deitado, chegamos a Bangu. Afinadinho. Chegamos em Bangu, ainda tem isso. Chegamos em Bangu e dali eu chamei o afinador, ele olhou para mim com um olhar assim um pouco, né? Falei, meu filho, quem mandou você comprar esse piano? Falei assim, na verdade ninguém mandou, eu fui lá e comprei, eu estava precisando de um piano, que eu sou aluno do Vila Lobos, e eu estudo piano, e eu preciso de um piano. Eu preciso estudar. E aí ele falou assim, você comprou um pior piano, esse piano tem mais de 100 anos, e esse piano são pianos de cabaré. Eu falei, sério? Ele é. Então eles são muito usados, e por eles serem muito usados, né, eles, o cepo dele, já as tarraxas, ou seja, você tem que fazer um novo embuchamento. E outra coisa, esse piano tem 2 pedais, meu filho. Piano bom é com cordas cruzadas, alemão, com 3 pedais. Meu piano era estilo harpa dentro e com 2 pedais. Aí eu fiquei muito triste, ele falou para mim, eu falei, mas não perca a esperança, o que eu vou fazer com você? Eu vou afinar o seu piano, eu vou deixar 1,5 tom abaixo, para poder tentar segurar isso aí, e você vai estudar, você não vai deixar de ter o seu piano, você vai estudar. E com o tempo, por gentileza, venda ele e compra um piano alemão. E o tempo passou e eu fui estudando, feliz da vida, muito feliz. Depois disso aí eu consegui, porque no Vila Lobos tem os murais que você pode botar os instrumentos que você quer vender. Aí uma menina virou que estava entrando, eu já estava quase no último ano do Vila. E a menina virou, falou, é você? Eu falei, sou. Falei, olha, o piano é um piano francês. Aí eu falei, excelente. Aí eu já falei com ela, falei, é um piano francês, não tem cordas cruzadas, não é 3 pedais, e tá aí. Passou o tempo, e ela levou, eu falei, eu vou na sua casa buscar o piano, eu quero assim mesmo. Eu falei, tá bom. Ela levou o piano, e eu tive a oportunidade de comprar um outro piano, comprei um piano Schwartzmann, 3 pedais, alemão. Dali eu fui para a reforma com o piano, e fui usando ele por um bom tempo. Piano,
o instrumento é igual um automóvel, né? Você vai em busca de procurar sempre o melhor. Depois tive um Lux em Rio de Janeiro, vendi o Schwartz, peguei o Lux, né? Hoje eu tenho um piano Brasil, eu tenho um piano também, né? Que também não é dos melhores, mas tenho o desejo de ter um EC Felder, quem sabe um Yamaha, né? Na área de piano, né? E, enfim, passou, terminei o Vila e, graças a Deus, tocando bastante tempo na igreja, já, e o meu desejo cada vez maior. Pelos coros, eu comecei, a minha visão começou a aumentar para poder fazer leituras de partituras para tocar para coral, não só mais na congregação, né? E aí o Vila já estava te dá uma base de, não foi só muito de boa. tocador, mas de arranjador, né? Foi maravilhoso. Amplia, né? Foi a melhor coisa que eu fiz. Dali eu comecei a orar, fui orando, aquilo crescendo dentro de mim, muito, muito, muito. Foi quando o ministro de música da igreja, eu falei com ele, conversei com ele, ele falou assim, eu falei assim, Dalton, eu tenho muito desejo de tocar para um coral, de reger coral, de trabalhar mais na igreja. Eu não queria só mais tocar, eu queria... E ele foi entendendo, ele dava um sorriso, olhava para mim assim, ele é mesmo? Eu falei, é. Aí ele falou assim, Jael, e como que seria isso? Aí ele começou a fazer umas perguntas para mim bem interessantes, e foi entendendo, e o meu coração cada vez maior pela obra de Deus, com a música. O tempo foi passando, e aí eu fui orando, orei muito a Deus, pedindo a Deus a confirmação, e Deus confirmou no meu coração o meu chamado ministerial. E eu, com muita alegria, era muito grande esse desejo. E aí foi quando ele falou assim, vamos conversar com o pastor. Na época, você tinha uma norma, pelo menos lá nessa igreja, o seminário muito caro, né? Muito caro nessa época. Mas está menos porque caiu muito, né? Caiu um pouco, agora já... e caiu um pouco porque agora está com uma outra linha, né? Mas eu louvo a Deus por ter passado por ali. E aí eu fui, vamos conversar, fomos para a Assembleia, a igreja teve a votação, aí entenderam, né, e tal. Aí o pastor falou, qual é o desejo dos irmãos? A igreja pagou o chamado, deu. E aí teve a norma. O Seminário do Sul, o pastor falou, o Dalton, qual é o seminário que a gente pode... Aí o Dalton falou assim, não, é o Seminário do Sul, pastor, porque o melhor que nós temos é ele. Embora tenha o Seminário de Irajá também, tá? Tem o Seminário de Irajá. E tem, se não me engano, tem também de outro estado, né? Enfim, mas eu tenho uma do pergunta norte, sobre... Seminário do Norte, né? Também tem o do Norte, Eu tenho né? uma pergunta sobre esse negócio desse seminário. Caio, tá saindo meu som aí legal, Caio? Tá me respondendo aí, Caio? Nada de som do meu... Não tá saindo nada. Tá saindo ali, Gabriel? Tá saindo nada aí, não? Tá saindo agora? Tá saindo? Tá. Valeu. Aquilo tá, ninguém tava me escutando nada aqui. Eu tô falando sozinho aqui, não sai nada. Falando pro além. Mas assim, eu tenho uma dúvida, porque assim, do jeito que você falou, parece que para entrar no seminário, não é possível, eu tô aqui agora. Se eu quiser fazer parte do Seminário Batista do Sul, eu não posso. Ou eu posso? Ótimo. Por exemplo, se eu quiser, Boa. eu sozinho, não Sim, tem indicação sim. de pastor nenhum. Sim. Se eu quiser agora, não, eu quero fazer o seminário lá, eu vou lá pagar e fazer o curso. Então eu vou explicar. Eu posso fazer? Eu vou explicar. Bacana, a tua pergunta, né? Boa. O que acontece? Quando você é levado, até então eu não sabia, eu não podia te responder nessa época, agora eu posso. A primeira coisa que, graças a Deus, abaixo de Deus, que me orientou foi o ministro de música daquela época, que foi o Dalton. Fomos levar. Depois que a igreja entendeu, né, essa questão que, na verdade, não é um investimento em você, investimento no reino de Deus, né? Eles me levaram até lá.
Me levaram até o seminário para me conhecer. Uhum. Dali eu conheci o seminário e tal. E fomos ver, fazer a inscrição, aquela coisa toda. Mas antes de você ir, você tem que ter uma carta de recomendação da igreja, da aprovação da igreja, do pastor, né? É um pré-requisito do seminário? Bem, isso, nessa época, é uma indicação que é o próprio seminário, eu estou falando da minha época, né? Uhum. Que faz esse pedido da carta de recomendação da igreja, indicando você e entendendo o teu chamado ministerial. É por isso que talvez o seminário, ele não... Por exemplo, se eu quiser fazer a prova do Enem e ter o desconto lá, não aceita. Diferente, não vai. Não aceita, né? Mas será que isso não tem problema junto com o Ministério da Educação? Porque, Isso. Aí o tempo foi mudando. Eu passei os 4 anos, vou explicar justamente isso aí, vou chegar aí. O tempo foi passando, foram 4 anos. O primeiro ano a igreja me ajudou com 25%. Eu paguei os 75%, era uma norma da igreja. Uhum. Era 980 e poucos reais, né? E depois, no outro ano, foi 50%. A igreja me ajudou com 50% e eu completava o restante. E no terceiro ano, 75% a igreja me ajudava, porque aí já tinha mais uma confirmação, porque acontece muito da pessoa chegar e desistir no meio do caminho. Aí vai bancar a maior E aí parte, vai né? começar, exatamente. Então você vai mostrando também à igreja que você está E a interessado. igreja vai incentivando E mais. vai pagando. incentivando e Deus vai confirmando cada vez mais isso no seu coração. Então, do 4º ano em diante, a igreja ficou com os 100%, né? E eu segui. Legal. Então, graças a Deus, eu cheguei a morar lá 1 ano. O último ano eu morei, porque eu estudava muito, muito, Indo pro quartel muito. ainda. Eram 8 módulos. Tu estava lá no seminário. É isso no que eu vou quartel. falar agora. Caramba. Eram 8 módulos. Tu saía Então, do quartel e ia era direto pro seminário. batalhão, porque o seminário, os meus horários, né, eram igual tipo o FRJ, nessa minha época. A Às grade, vezes, né? exatamente. O Prextem, né? Exatamente. Às vezes tinha horários a X e tal, pá. E aí, raro acontecer de eu ter uma aula de manhã. Por quê? Porque você tem a questão do turno. Estudar de manhã ou estudar de tarde ou à noite, né? Isso você tinha. Então, muitas das vezes eu botava, e aí eu tinha aula, meio-dia, 1h. Aí eu também teria essa aula mais tarde. Eu conseguia conciliar, né, isso aí. O tempo foi passando, né? Graças a Deus, uma das coisas também que eu entendi, e Deus fez tudo muito perfeito, e o que eu indico e coloco isso com muita tranquilidade, é que Deus, ele não faz nada de confusão, não tem confusão. E eu entendo que hoje, né, bem claro, falo para todos, que ministério não é emprego. Ministério é um chamado de Deus, e que você não deve viver do ministério, mas que você tem que ter a tua vida primeiro estabilizar a sua vida financeira, solteiro ou casado, você ter primeiramente a sua vida ali certa já, para com que as coisas vão sendo canalizadas de uma forma perfeita da parte de Deus na vida da gente. E aí eu fui seguindo, e isso aconteceu na minha vida primeiro, né? Em relação ao meu chamado. A música foi paralela, né, lá no Vila, mas depois veio, e o tempo passou. A última turma do Seminário do Sul, de bacharelado de música sacra, foi a minha. Caramba. Por quê? A instituição foi fazendo algumas mudanças, né? E aí veio o MEC, né? Começou a entrar na área de teologia, que era, né? E foi passando. Teologia não fazia parte, né, do Exatamente. não tinha regulamentado isso. Então, exato. E ele já passou o centenário, né? Já tem mais de 100 anos. E aí começou a migração, a mudança do bacharel saindo e entrando da licenciatura. Daí
Os Essa 8 carta módulos. de recomendação, então... Aí o que aconteceu? Os 8 módulos que eu tive, cada módulo era 10 matérias, 12 matérias. Né? Estudamos muito a área de gestão da música, para você trabalhar, né, com o lado da gestão da música, enfim, culto cristão, é muita coisa, a área toda voltada para a igreja, né? Tudo é voltado para a obra. Ela foi a última turma, né? Saiu e entrou a licenciatura. Quando entrou a licenciatura, o curso, ele manteve ainda os módulos, depois foi retirando algumas áreas, porque aí já foi entrando por um lado profissional, vamos dizer, na área, já também dando oportunidade na área secular. Ah, é? Veja bem, porque você fazendo já a tava licenciatura, você já... licenciatura em música. Aí agora você faz a licenciatura, isso não quer dizer que isso está te impedindo do teu chamado, não. Tá? Você vai poder usar, claro, tudo que você aprendeu no seminário para a obra de Deus. Mas abre portas para também, outros. Como você está fazendo a licenciatura, você vai ser ali, sair com a licenciatura em música, habilitar em música, para você talvez, por exemplo, você está ali, trabalhando na obra de Deus, mas também tendo ferramentas como ensino infantil, ensino Mas, médio. então quer dizer que hoje, por exemplo, lá no Seminário Batista do Sul, não tem mais o bacharel em música sacra. que era a última turma foi que formava os músicos. Que formava o bacharelado. Ministro de música. Exatamente. Hoje em dia forma músico. Ponto. Então eles agora estão com... E aí o adorador e tal, ministro disso, mas não é... Por exemplo, na verdade você não sai do seminário como ministro de música. Nem o teólogo. Você sai como bacharelado em música e bacharel sacra, em teologia. E bacharel em teologia. Só depois, numa tua igreja, ou você aguarda no Senhor uma oportunidade que Deus te chame, e aí para isso você precisa de ser consagrado a ministro de música. E aí eu passei pelo concílio, né? Às vezes a pessoa, não, é só pastor? Não. Eu passei pelo concílio, vem um monte de ministros, né? Vem alguns pastores, passei pelo... Ainda tem minha Bíblia do concílio, posso trazer um dia que vocês quiserem. Muitas as assinaturas, né? Legal, foi um momento maravilhoso na minha vida, chorei muito porque tive a confirmação de Deus muito grande no meu coração. Amo o que eu faço, amo, sabe? Adoro servir. Eu gosto muito de servir. Se eu puder pegar essa jarra e encher seu copo, isso me dá muita alegria, que eu pude servir você. E dentro da área de música, o que eu mais gosto é de servir as pessoas. Ao meu Deus, primeiramente, e a servir a todos os músicos, dar todo o suporte que eles precisam e que precisarem. Então, o que acontece? Você começa a ver, Deus começa a trabalhar isso no seu coração. Então, eu passei pelo concílio, dali do concílio, eu tive esse momento das perguntas, né? Muitas perguntas eles fazem, né? E diáconos, pessoas vieram até o concílio para perguntar o que queriam, né? Perguntavam sobre rock, sobre isso. O concílio é uma sabatina. O senhor acha, exato. O que o senhor acha? O que tu acha do rock? Eu acho o rock sensacional. Mas é complicado, porque dependendo de quem está perguntando, o gosto de quem está perguntando, você tem que dançar conforme a música. Teve perguntas, por exemplo, o Diago perguntou, o senhor concorda botar a música de um hino do cantor em outro ritmo? Em outro ritmo? Ih, tu já entendeu? Né? E aí a minha fala na época foi uma coisa bem tranquila, mas eu respondi com muita alegria. Eu falei assim, o Senhor, Deus, é que Ele criou todas as coisas. E todos os ritmos foi Ele que criou. Exatamente. Foi a minha fala naquele momento. E ela olhou para mim e eu falei assim, então se você está usando um outro ritmo que o próprio Deus criou, para Deus, é plausível. Foi a minha... E aí ela olhou e falou, entendi. Porque eu estou usando para Deus o que Ele próprio tudo foi feito para louvar o Senhor. Nada foi criado então, pelo outro. E aí foram outras perguntas. Depois que o concílio terminou, teve as assinaturas, né? E o encaminhamento. E aí teve o culto de consagração. Aí
ali que vem os ministros, né? Muitos ministros, vêm pastores, e aí você se ajoelha e eles consagram, e você é consagrado a ministro, ao Ministério da Música. Eu não conhecia esse lado do seminário, não. Então, assim, hoje, se um jovem está aí, está escutando a gente, ele quiser ser ministro, quiser ser ministro, tem, digamos assim, que ele acha que tem, né? Ele tem que ter uma história na igreja, né? Digamos Tem que assim. ter essa vocação e tudo mais. Assim, quando ele fala assim, poxa, eu quero ser ministro de música, por Já exemplo. não... A minha fala, né? Quero servir. Eu falei assim, bem, primeira coisa que eu faria no seu lugar é, primeiramente, dobrar meus joelhos e ter um tempo com Deus, todos os dias, em todo tempo, para saber de Deus essa confirmação. Por quê? É muito frustrante você fazer algo que talvez na sua mente, nós temos a nossa visão muito limitada. E Deus, Ele não é limitado. Deus, Ele vê na frente. Ele confirma o tempo todo. Eu estou aqui nessa igreja, eu não sou ministro aqui pela primeira vez, é o meu terceiro ministério. E eu não tenho dúvida do meu chamado ministerial, nenhuma dúvida. E baseado nisso, o que acontece? Eu fiquei orando nessa época, muito, pedindo a Deus a confirmação. E isso aconteceu, eu digo isso aconteceu na minha vida e passo isso para quem tem esse desejo. É igual você desejar o episcopado, né? Uhum. Eu quero ser pastor. Eu, quando era criança, eu falava isso. Mãe, eu quero ser da Marinha e quero ser pastor. Eu falava isso, entendeu? E o que acontece? Deus, ele de fato, ele confirma no seu coração. Deus não é Deus de confusão. Deus, ele não é Deus de dúvidas. Ele não deixa você com dúvidas. Então, baseado nisso, eu digo sempre a qualquer jovem, a qualquer um servo de Deus, serva do Senhor, se tem o desejo, poxa, eu quero me tornar um ministro de música. Fala para aquela câmera ali, para aquele pessoal ali. Ore. O maior segredo é você orar a Deus, tá? Ter a sua vida, ali a sua vida já estabilizada financeira, e orando ao Senhor. Peça a Deus a direção. Senhor, eu tenho esse desejo, mas eu só quero que isso se cumpra na minha vida, se for da tua vontade. Porque a vontade de Deus, ela é perfeita e agradável. Ela é perfeita e agradável. Então, se essa vontade de Deus for confirmada no seu coração, Deus, ele escancara as portas. Deus, ele começa a trabalhar de uma forma incrível. Ele começa, se você tem algo aqui que trabalha dessa forma assim, e agora como é que eu vou fazer? Deus, com a confirmação dele, faz assim, ó, vai. Senhor, eu não tenho condições. Deus dá condições. Senhor, e agora? E agora você vai. Deus abre portas incríveis, incríveis, que você não imagina, porque você é limitado, mas Deus é ilimitado. Então ele vai confirmando o chamado, ele te traz uma alegria tão grande, independente de lutas e dificuldades. E uma coisa bem interessante, você não vai ser querido por todos. Não. E aí o ministro, nessa caminhada dos 4 anos, Deus vai trabalhando isso na sua vida, no seu coração, porque você não vai agradar a todos. Mas quem você tem que agradar é a Deus. Então, quando você faz a vontade de Deus, e certo do que você está no caminho certo, independente do que possa vir, pessoas não gostar talvez, seja o motivo que for, você está no centro da vontade de Deus, e aí vem a confirmação do chamado o tempo todo. Quando eu terminei o seminário, eu dei, como eu falei, que eu nunca perdi a oportunidade, eu dei ouvido a Rosângela Jesuíno, não sei se você conhece bastante pessoas, uma grande professora, magnífica, uma bênção. Ela é bacharel em piano, foi minha professora de coro, de regência, né, e foi minha mentora, né, e foi a minha, esqueci o nome agora, quando a gente faz a nossa monografia, não, nós temos outro nome que eu acabei me esquecendo, mas foi quem me acompanhou na minha monografia. Tese. Também. E, enfim,
E ela falava para a turma, ela falava assim, prestem atenção, não parem de estudar, não percam as oportunidades. Eu virei para ela e falei, professora, então, ela faça a licenciatura. Aí eu falei assim, amém. Isso já faltando 1 ano para me terminar. Eu comecei a procurar onde que tinha licenciatura, mais uma graduação. E aí me encaminharam. Falaram, Israel, você tem o FRJ, você tem a Unirio e você tem o Conservatório Brasileiro de Música, na Graça Aranha. Os 3 são as 3 faculdades que nós temos aqui. E eu não perdi tempo. Fui até a faculdade, cheguei lá e peguei toda a ementa. E aí, já faltando 6 meses, eu comecei a estudar para fazer o pré-vestibular. E com a graça de Deus, passei no conservatório e fiz a minha licenciatura pelo Conservatório Brasileiro de Música. Você abateu um montão de matéria, né? Lá tem muita matéria. Não, mas você abateu um montão de matéria que você tinha feito. Aí você consegue abater alguma coisa, com certeza, né? Ajuda muito. E fez o vestibular para pegar um desconto, né? Porque, e na verdade... dava para... mas tanto no conservatório, você precisa de fazer o vestibular, na verdade, tem a questão do desconto também e também a habilidade. Se você não tiver apto ali para entrar, não entra. Porque é uma graduação, né? Reconhecida pelo MEC e tal, direitinho. Então, daí... Mas não é qualquer um que vai chegar lá, às vezes... você não pode começar do zero. Porque aí você vai ver navios. Exato. Eu preciso fazer esse momento, né? Claro. Que é o do merchan. Momento muito importante. Nós estamos treinando no piloto aqui, então... Ô Caio, tá num ângulo bom aqui para mostrar isso aqui? Deixa eu beber logo minha água. Então, eu vou mostrar aqui, ó. Você, meu querido irmão, minha querida irmã, que tem um pequeno, um médio, um grande empreendimento que queira nos abençoar nesse projeto que nós estamos iniciando através desse piloto de hoje. Você pode nos patrocinar aqui, ó, trazendo uns quitutes para nós, que nós vamos anunciar esses quitutes. Vamos colocar seu número de contato, WhatsApp, aí na nossa live. Dá para me ouvir? E, gente, olha só, é refrigerante, tá? Não vamos pensar outra coisa, não. Melhorou refrigerante. Assim? Tá, então vou repetir alguma coisa. Então, você que tem um médio, pequeno ou um grande negócio e queira nos abençoar. Uma multinacional do salgado, do bolo. É isso aí. Você que tem qualquer coisa que nos abençoar, aqui, ó. Você pode mandar. Não é só fast food, não, né? Não, pode roupa, bermuda, livro, qualquer coisa. Mas poder dar de presente para os nossos próximos convidados. Que legal. Né? Então, nós vamos colocar o teu telefone, WhatsApp, contato, tudo aí na live, no nosso projeto, para que você possa ser divulgado, mais um canal de divulgação e nos abençoar. Então, esteja à vontade. A nossa produtora Denise, ela vai estar centralizando. Ela vai estar centralizando todos os contatos aí que você quiser. Isso é uma parte muito importante do podcast. É muito importante, inclusive nem só de pão viverá homem, mas nesse momento. Tá certo. Bem, Israel sabe, né? Isso é bom, essa né? Essa parte aqui é melhor, né? Inclusive, nós precisamos falar sobre isso aqui. Essa aqui é uma parte muito importante para os músicos. Muito. Estamos falando de música? Muito importante. Vamos falar? Não, inclusive, lá na faculdade, os amigos falavam assim, pô, Israel, não tem coisa melhor quando você acabar de tocar, ou então, tem um lanche, quer fazer agradar o músico sorrir. Lanche. É um lanche bacana. É um lanche. Merecido. Mas assim, na igreja... eu vou falar nesse assunto. Posso falar? Não, é importante a gente falar. É importante. Na nossa aqui, né? Eu preciso me tocar nesse assunto. Essa moral, né, Israel? Porque esse assunto é extremamente importante. Vamos lá. Aí você... O Israel dá a moral. Cara, tá dando a moral já dá moral pra gente. Mas você vai tocar... Tu vai tocar numa igreja, você é convidado. Irmão, vem tocar na minha igreja. Aí no final, tu ensaia, tu se esforça, vai lá. E muitas vezes... Calma. Alô, JC. Tu vai contar aquela história aí, hein?
do bolinho pra mais de 30. Vai contar. Porque assim, é normal os músicos das igrejas, não necessariamente, nem todo mundo fez o seminário de música. Nem todo mundo fez faculdade de música. Não. Eu não fiz faculdade de música, aprendi com meu avô. Uhum. Cada um tem uma história, né? Todo mundo tem uma história. Que, infelizmente, muitas vezes, infelizmente ou felizmente, né? Mas que coisa da vida, nem todo mundo é bancado. Exato. Muitas vezes a gente tem um instrumento próprio. Sim. Muitas vezes a gente... Tem gente que tem essa oportunidade, mas também não quer seguir. Não quer seguir. Muitas vezes a gente... Eu na faculdade, eu tive que pagar ela toda. E quando acontecia de eu atrasar um mês, era R$1.500. Aí, então a gente, muitas vezes o cara Tinha que banca botar o próprio instrumento, o próprio curso de ensino e tudo mais. Foi um preço, é um preço que a gente paga. Aí né? eu vou trazer um pouquinho de polêmica. Eu acho complicado que quando você aprende a tocar e vai tocar na igreja, você é cobrado como se a igreja tivesse de bancado aquilo ali. E não te... Assim, a gente está fazendo para Deus. Isso é fato. Claro. A gente vai adorar Deus com a nossa arte, com o nosso talento e tudo mais. Parou na igreja para louvar o Senhor é para Deus. Não tem outro caminho. Mas assim, enquanto muitos irmãos ainda estão em casa se arrumando, estão vendo o jogo das 4 horas, a gente já saiu de casa. Já saiu de casa. Porque precisa se preparar. Nós chegamos antes no culto e muitas vezes somos os últimos a sair do culto. Sim. Minimamente, a gente pede um pouquinho, não pede, né? Mas seria um de bom tom, digamos assim, que as igrejas dessem um agrado. Tipo, meu filho, toma um lanchinho aqui para você não ficar com fome durante o período aí, né? Percurso Assim, graças a Deus que você faz tudo mais, isso, mas isso eu acho muito importante. Durante muito tempo isso foi visto com maus olhos, né? Dar alguma coisa de lanche pro músico, comer alguma coisa. Tem igreja que não tem essa visão mesmo de querer agradar realmente o músico, porque o músico muitas vezes é profissão e muitas vezes não consegue arrumar tempo para vir. E quando vira profissão, acho que é pior ainda. É pior, porque eu tenho um amigo meu, Davi Castilho. Hoje eu trabalho na área minha de licenciatura, porque eu fiz, e eu tive, graças a Deus, um retorno que me abençoou muito, me ajudou bastante. Aí já na área também, logo depois que eu me aposentei, nas escolas, né? Eu sou professor de educação musical nas escolas, em 2 escolas, Colégio Piraquara e Colégio Cefal. E eu tenho um curso de música. E eu confesso a você que realmente é o que você falou, ajuda muito a você poder fazer. Mas isso aí é a questão mesmo é a correria nossa, né? Faz uma coisa, faz outra. Você tem pais, você vai dar aula ali, o pai não quer saber, o que quer que o filho dele toque. Aí você lidar com um aluno preguiçoso, como é que faz? Esse aluno preguiçoso também é por causa dessa geração fast food, né? Querem tudo é para ontem, né? Não acontece. Quando eu aprendi música lá na Assembleia, lá, acho que tinha, sei lá, 40. No final nem eu tava. Nem eu tava mais. Não, é isso aí. Eu não conseguia mais. Isso é verdade. Eu tinha que ralar muito para pegar a vaguinha. Minha turma do seminário. Eu tive que aprender com meu avô em casa. Pra você ver. A minha turma do seminário foram 33 alunos. O professor Rivelino, na primeira aula que ele foi, depois da aula magna, ele disse assim, ó, que turma bonita. Quantos alunos? Aí a professora, 33 alunos. Aí ele olhou para todos nós e falou assim, ó, eu estarei na formatura de vocês 10. Aí todo mundo olhou um para o outro. Eu estarei na formatura de vocês 10. Se formaram 11 e foram, desses 11, saíram 4 ministros de música. Eu e mais 3. Os outros não seguiram. Porque música no Brasil também não é nada valorizado. Entendeu? Né? Não é valorizado.
O músico no Brasil é como se fosse um Não, animador de eu festa. acho, É valorizado. Saulo, eu acho ainda pior, o que me leva a pensar é que nesse momento, se formaram 11, e desses 11, 4 foram consagrados, então me leva a crer e entender que 7 tiveram o quê? Não sei se eu posso dizer isso, uma frustração a ponto de dizer, não era o meu chamado. Mas depois dos 4 anos, Poxa, né? tá entendendo? Desistiu no meio Depois, do caminho, você tá me olhou, entendendo? E aí a pessoa se depara, ou então, talvez, entra, vai para uma igreja e fica ali 6 meses e fala, não quero. Mas por que não quer? Não consigo. Eu não vou falar isso, me disseram isso, falaram isso de mim. E aí é onde começa o desencontro, que de fato, o desencontro, pô, era o meu chamado ou não era? Quando você é chamado por Deus, Deus também te prepara para tudo. Né? Tá ouvindo aí o Saulo aqui? Não, acho que acabou a bateria desse. Quem pode mudar aqui? Saindo nada aí do Saulo? Troca aqui, pega alguém aqui pra ele, o microfone. Não, acho que não, Tá mutado, não? tá com tracinho aí. Aperta de novo ele, que ele muta. Olha lá, tá chegando aí. Enquanto tá chegando, vamos comendo, né? Deixa ele. Alguém quer fazer uma pergunta aí pra ele? Pessoal que tá aí no chat. Legal. Pessoal aí ó, que tiver do outro lado, pode mandar pergunta que a gente faz a pergunta pra ele aí. Quem tiver dúvida de alguma coisa, Agora tá chegando aí? só mandar. Tá chegando agora? Tá, né? Então, o que eu ia perguntar é o seguinte, que às vezes não é só nem questão do ministerial, né? É questão do músico, muitas vezes. Porque, assim, de maneira geral, o artista, a música é uma arte. Né? De maneira geral, o artista, ele não é levado a sério no Brasil. Agora, de todos os artistas, acho que o músico é o que é mais deixado de lado, né? Que não é visto, muitas vezes, né? E não sei, né? Mas desses 7 aí que não viraram ministro, provavelmente nem a carreira de músico chegaram. Eles ficaram. Eu tenho um amigo meu que eu recente brinquei com ele. E eu falei assim, aí rapaz, como é que tá o ministério? Não, quero nada disso aí não, Israel. Para mim já deu, fiquei numa igreja só, não quero mais não. É porque às vezes a pessoa também entra com pretensão de ganhar dinheiro. Entendeu agora? Quando Minha bate fala, nessa realidade que é o que chamado. não é um chamado. Não, às vezes a porque o quantidade camarada de que dinheiro, pensa, o camarada que entra com essa intenção, infelizmente vai se frustrar. vai se frustrar. Você tem que ter a sua vida já certinha ali, estabilizada, para você não depender. Por quê? Chamado de Deus é um chamado de Deus. Você fica o tempo que Deus determinar numa igreja. E quando Deus fala assim, a tua missão aqui, que eu queria, acabou. Vamos embora. E aí ninguém entende. Mas como assim? Fala assim, porque você trabalha para o reino, para o Senhor, na obra de Deus. E aonde Ele determinar que você vá, você tem que ir. O músico ele isso tem como ministro de música. Tá? Como músico não, mas como ministro de música, ele tem que atender essa, né? Mas como musicista, não, aí de fato, é igual você, por exemplo, ele toca um instrumento que eu tive e eu gosto demais. Mas eu não tinha um professor. Na verdade, quando eu estava, na época, cursando para cabo, eu conversando com o sargento Marcos, ele tinha um bigode desse enorme. Rapaz, ele falava Estilo e você... Leôncio, isso. E ele falava assim, fazia, né?
Quase o ventríloco. Isso. Não vê a boca do cara. Ele era careca, tinha bastante cabelo aqui e um bigode bem grosso. E eu eu cursando, eu falei, poxa, sargento, vou falar uma coisa pro senhor. Foi o que, Israel? Eu tenho vontade de tocar trombone? É instrumento de sopro? Aí ele, mas não sei qual. Aí ele olhou para mim e falou assim, eu vejo que é mito porque ele não é o que eu vou falar agora, que ele não tem. Aí ele falou assim, você tem que estudar trombone de vara. Aí eu falei, por que, sargento? Aí, porque tem lábio grosso é trombone de vara. Então, pode pegar o trombone de vara, e ele falava assim, e o bigode fazia assim, trombone de vara, pode lá. E ele falava, e aí, nessa época, ele falou assim, pode comprar um trombone e vai na minha casa que eu vou começar a te dar aula, clave de Fá. E você acredita que eu gostava tanto, e eu cursando, e eu já como músico, eu comprei um caderno e fui eu para a casa dele, lá para Caxias. E ele começou a me dar aula de clave de Fá. E eu dentro do ônibus, estudando clave de Fá, estudando, e fui estudando. Não adquiri o trombone. Poxa. Porque eu preocupado com o meu curso. E aí eu falei, pastor Santo, vou ter que dar uma parada, porque meu curso lá, né? E eu estava estudando muito. Eu falei, não, tudo bem. E o tempo passou. Passou. Eu consegui comprar um trombone de vara da Eagle. E eu em casa, como eu não sei, às vezes tirava da case e eu falava assim, eu acho que tem que pegar esse bocal aqui e fazer, eu acho que vai dar certo. Aí eu pegava e ficava, rapaz, mais uma, e aí eu falei, sai, mas porque eu queria, e o negócio eu acho que eu tinha que botar a pastinha, e a vara não estava, falei, tá, aí eu ficava olhando, passava pano e guardava. Passava um pano e guardava. O tempo passou, eu comecei na época, há um tempo atrás, da flauta transversa. Aí, onde que eu me encontrei, meu professor falou, Israel, todo pianista, quem estuda piano, Israel, pianista é bom estudar um instrumento melódico. Cara, flauta transversa. E aí eu comecei a juntar aquilo ali, e eu falei assim, amém. Aí com o trombone de vara, eu vendi o trombone de vara, na época por R$700, comprei Vendeu barato. a minha segunda. Vendeu barato esse trombone, hein? Vendi porque ainda era negociando, um capitão comprou. Aí ele pegou o trombone de vara, deu mais um valor e me deu uma flauta Armstrong, que na verdade não foi minha primeira flauta, não. Minha primeira flauta transversa foi uma viril, que eu comprei no seminário na época. E eu queria, né? E daí eu peguei essa Armstrong, fiquei muito tempo, depois tive um sonho de adquirir uma Yamaha, e graças a Deus consegui, e a Armstrong eu vendi, agora a Yamaha... Não sai mais da Yamaha, Yamaha é Yamaha. Não consigo, não dá mais. Meu trombone... E aí, fiquei na saudade, quando eu vejo ele tocando, eu... Meu trombone é velhinho, mas também é Yamaha. Ou seja, ele faz o trombone chorar, não tem conversa não, vamos falar agora, aí com ele. Trombone velhinho. Trombone fala. É do meu avô, né? É do meu avô esse trombone, né? Irmão Clóvis. É aquilo, quanto mais antigo, melhor, né? Um abraço Metal pro senhor dele. Clóvis, tá viu? Tá, não. Que isso, cara. Mandei abraço pra ele lá. Ai, meu avô. Mandei um abraço pra ele. Ele tá lá felizão. Meu avô tá recebendo lá o Silvio Santos. Receba. Tá tocando lá um dobrado pra ele. Né? Dobrado sustenido. Chamou na orquestra agora. Cara, tem uma ele só não levou o trombone, que Deus emprestou um pra ele. Eu tenho uma foto lá em casa do meu avô inaugurando o chafariz de Bangu. Eu peguei. Maneiro. Não quando ele inaugurou, porque eu já cheguei em Bangu, eu tinha 4 anos de idade, né? Mas sabe aquele chafariz? Aquele chafariz feito da igreja ali, né? Sim, igreja católica. E lá tá ele lá com uma fanfarrinha. Bacana. Alguém pegou emprestado essa foto aí e não devolveu mais. É um apelo aí, por favor, devolvam. A foto do meu avô lá inaugurando o chafariz de Bangu.
falei, já foi até fechado. Eu falei, Alô, já galera de fechou. Bangu! pô. Aí, Eu ó. tenho essa foto lá em casa. Senhor Clóvis, do Essa trombone. foto lá em casa. Bacana, Pô, bacana. mas aí, ô João, pô, é legal conhecer essa história, porque a gente, Aqui. não, a Ei, gente não sabe tá muito. saindo, né? A gente não sabe muito bem como é que funciona Foi muito essa, bom. essa questão ministerial, né? O cara Sim, tem que sim, entrar. Aham. A gente percebe, né, que se a pessoa quiser fazer teologia, ela pode, ou ele pode ir para o seminário, não precisa de carta da igreja. É. Se eu quiser, por exemplo, sim. independentemente, eu quero fazer teologia, qual a melhor faculdade? Se ele quiser fazer uma análise fria e nada espiritual. Assim, a Batista recomenda, né? Pra É, ser a aceito, Igreja tem que Batista fazer... sempre recomenda. Quando, exatamente. A igreja Quando a batista. pessoa- Mas se a pessoa quiser fazer o curso de teologia, não. Só por... só por fazer para virar um teólogo. É isso. Você pode fazer. teólogo, A exatamente. pessoa pode fazer. Exato. E como agora, por exemplo, essa questão da licenciatura lá. Ele, por exemplo, eu quero ir seminário. Tá, mas e aí? E aí pode ou não, né? De repente, não, tal. Mas quando você tem a confirmação, tem esse trâmite todo aí. Aí, a confirmação, a indicação da igreja É. e tudo mais, tem uma questão ministerial ligada, né? E há igrejas também que não, legal, você vai, mas aí não ajuda como seminarista. Você depende também da igreja, tá? Da visão ministerial e tal, né? Mas há igrejas que trabalham assim, ajudando, dando uma ajuda, porque não é fácil. Os 4 anos que eu passei lá, eu fiz duas cirurgias nessa época, e às vezes não tinha dinheiro para almoçar, e aí comia no Colégio Batista. No Colégio Batista tinha um amigo meu que trabalhava lá, e aí ele falou, Joel, quando apertar o escala aí, tu me procura. Eu falei, tá legal. Aí eu ia lá no Colégio Batista, ele me dava um ticket. Legal. Pô, quando ele me dava o ticket, eu ia lá e almoçava, porque o almoço é muito bom, mas não é barato. Importante ter esses amigos, né? Sim. Amiga é tudo. Meu amigo. Já dizia aquele poeta, né? Amiga é coisa para se guardar debaixo de 7 chaves, do lado esquerdo do peito. Tem um poeta aí que eu não sei de onde é. Um desses aí. Desse pessoal aí. Pô, João, queria te agradecer, né? Tá na hora, né? De agradecer a tua visita aí, nosso piloto, nosso programa piloto. A gente tem a esperança de ter tudo certo. Espero que você tenha gostado desse bate-papo. Excelente, aqui, adorei. né? Gostei muito. Teremos mais, né? Teremos, se Deus quiser, em nome de Jesus, que esse... Outra conversa. Esse foi um piloto e nós vamos criar outros, né? Pode ficar. Aí no próximo eu já vou falar, né? Que nós temos aqui esse armário. Não é armário, né? O nome disso aqui? Prateleirol. Prateleira. É nossas prateleiras aqui, né? Que tem hoje uma estrela de Davi. Não é estrela de Davi, não. Essa é uma outra estrela. É uma estrela aí. E tem uma estrela. Não é do Botafogo. Não tem nada a ver com isso. Estrela solitária aqui. Nós temos uma Bíblia ali e um livro. Mas Inário, essas... né? É Inário. Grande Inário. E o Inário. A Bíblia. E um livro. E um livro aí, Revista da Igreja. Mas isso aqui vai servir para que todo convidado que venha, ele vai trazer um presente Bacana. ou alguma coisa que represente ele para ajudar Ótimo. a compor o nosso cenário. Então, o próximo convidado, o próximo convite, viu, Denise? Cadê Denise, nossa produtora? Produção tá por ali. O próximo convidado ele tem que trazer alguma coisa que represente ele. Eu vou coisa. trazer e vou deixar aí. Perfeito. Tá? Qualquer coisa. Traz aqui para deixar compor que o eu vou cenário. E Mesmo você, que não patrocinador, seja na você próxima, quiser, eu já vou entregar. Não, se você quiser nos patrocinar, nós ainda não temos presente para dar para os nossos convidados. A não ser um copo d'água e, por enquanto, qualquer gerante e salgadinhos. Tá chegando. Mas se você quiser nos patrocinar com copo, qualquer coisa, o patrocínio é importante que nós vamos divulgar na igreja, no podcast. Importante. Bacana. Temos o objetivo de trazer convidados aqui, alguns tanto quanto relevantes, né? Famosos
Enfim. Muito bate-papo aí pra gente. Tem muita tirar coisa aí. Então, se algumas você dúvidas. quiser Legal. entrar nesse barco aí Tem no de início... missões, mês da família, tem muita coisa. quiser entrar nesse barco aí Música, com a tá gente... chegando o mês da música. Opa. Mês da música é quando mês é de novembro, né? Novembro, né? Novembro é Isso. bom. Mês da Já música prepara. Mês da música. Prepara. Ó, ih, meu Aí. Deus. Tá amarrado. Tá amarrado. Vamos lá. Mas, ó... mês da música chegando. Já Poxa, fala lá bacana. com o presidente da... Sim, da MBC. Isso. Pra Alto vir bater Fernandes. um papo com a gente. Pô, vai ser um prazer. Vamos ver se a gente tá trazendo alguém pra tocar. Também. Legal. Tocar aqui, né? Tem uma galerinha aqui pra ir pra tocar. Mês da música tem que ter música. Tem que ter Com música. certeza, muito. Vai Tem que ter música ajeitar rolando. legal É. aqui, ó, botar... Mas nós precisamos do apoio aí, se quiser, pra dar um presente pros nossos convidados aí. Isso aí. Então, É importante sempre o apoio, porque aí também nos motiva a continuar. É isso aí. Conta com a gente. esse papo aqui inteligente, não tanto inteligente por causa da gente, né? A gente, enfim. Mais por causa do convidado, não tanto por causa da gente, né? Mais importante é o convidado. É E sempre a o gente convidado. só E assim, pergunta aquelas perguntas, né? pergunta... De leigo. A gente não sabe como é que funciona, tem que perguntar. E aí você que não sabe também, aproveita para poder mandar perguntinha no chat. Pode Manda mandar perguntinha pergunta. aí, que nós temos uma voz do além que vai nos ajudar com as perguntas. A voz do além que tá lá, É o Tá lá. Caio, a voz do além é o Caio. a voz do além, tá lá escondido lá que vai nos falar das perguntinhas aos poucos. E aí nós temos uma frase que eu gostaria muito de falar, né, que essa frase marcou demais. Foi o reverendo Augusto Nicodemos que falou essa frase, que ele fala assim, ó: Jesus Cristo morreu foi para nos tirar o pecado, não para nos tirar a inteligência. Então, crente é um ser pensante. Então, não deixe de pensar, raciocinar e questionar, porque a partir do questionamento, da dúvida, da pergunta, da profunda meditação é que vem as mais severas e grandes conclusões, né, que a gente tem acerca da vida cristã, da nossa vida. Então, não Então é deixe isso aí. de questionar. Muito obrigado, Saulo. Muito obrigado, Jael. Tamo junto, a gente se vê todo dia na igreja. Amém. A gente vai se ver todo dia aqui. Verdade. E fala tu que eu tô cansado. Até o próximo. Beijinho. Valeu.